tal, amigos? Muy buenas noches. Una nueva cita. Este viernes 23 de septiembre nos reunimos y debemos comenzar con las siguientes palabras. Este es el año 2. Es el segundo año que las Sociedades Bíblicas Unidas está transmitiendo a través de los viernes las webinars. Y hermano, seguramente tú eres parte de esta familia. Nos imaginamos que también ya 2 años nos estás acompañando y eres parte de nuestra familia. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Rolando Villena, desde Bolivia les hablo, pero estamos unidos con un equipo que esta noche estamos trabajando. Está Perú, Colombia, México, Ecuador, Brasil, y bueno, hay un equipo gigantesco tras que hace posible que cada viernes tengamos las webinars. Hermanos, muchas gracias por esta oportunidad de brindarnos este privilegio de instruir a la iglesia y fortalecernos. Hermanos, ustedes saben muy bien, con la excepción de que en algunos países ya han comenzado el mes de la Biblia en agosto, pero la mayoría conmemoramos septiembre, el mes de la Biblia. Creo que esta es la oportunidad, mi hermano, de que tú visites la Casa de la Biblia en tu país. Y bueno, será tiempo oportuno para conseguir un ejemplar nuevo de las Escrituras o comprar un ejemplar y compartir la palabra de Dios con alguna otra persona que así lo necesita. Septiembre, mes de la Biblia, en muchos países la gente espera y dice, ¿qué novedad nos trae la Sociedad Bíblica? Hermano, tenemos maravillosas novedades. Solo queremos verte en la Casa de la Biblia. Visítanos y allí vamos a informarte de cada detalle. En cada país, diferentes maneras de celebrar y conmemorar. Hermano, muchas gracias por esta gran oportunidad que tenemos de servir y alegrarnos juntos en 2 años que estamos conmemorando prácticamente con este mes de septiembre al iniciar la pandemia. Pero en muchos países ahora no hay pandemia, pero seguimos nosotros con las webinars y creo que esto va a ser parte de nuestro diario vivir que vamos a tener. Vamos a ver una nueva noticia para el día viernes también. Entonces, estén atentos, estén preparando la información para que este viernes también tengamos una experiencia nueva en lo que van a ser las webinars. Muy bien, hermanos. Debemos dedicarle este tiempo al Señor y decirle, aquí estamos, utilízanos. Bendice al pastor José Roberto, quien nos va a compartir esta noche la palabra. Y vamos a orar, hermanos. Les invito a que nos acompañen a tener este tiempo. Señor, aquí estamos listos para un nuevo desafío de aprender más a través de los temas que tú nos propones, Señor, del corazón, de los labios de cada uno de nuestros hermanos expositores. Señor, que se haga tu voluntad esta noche. Bendice al pastor José Roberto, quien va a compartirnos esta experiencia que él tiene con la palabra, Señor. Y bendícenos a cada uno de nosotros para poder fortalecernos en este tiempo. Gracias, Dios, por hacernos parte de la familia bíblica. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no se olvide registrar, por favor, su nombre, país, y si puede colocar ciudad también nos ayuda bastante, donde vive, porque al finalizar vamos a compartir con usted un recurso bíblico con algunos hermanos de cada país que son beneficiados. Entonces necesitamos ese dato porque vamos a hacer de esa manera una mejor distribución de esta bendición. Bien, hermanos, con estos anuncios y con estos detalles, quiero presentar esta noche al pastor José Roberto do Nascimento. El pastor tiene una maestría en teología de la Universidad Católica de São Paulo Pontífica. Tiene una licenciatura. Com o passo del tempo. Muito bem. Como introdução, o cristianismo heredou as tradições históricas, teológicas e literárias do Antigo Testamento. Sin embargo, não só heredou, se assimilou suas tradições, sino que relió, rompió y desarrolló nuevas tradiciones, las del antiguo Israel y Judá. Entonces, el cristianismo heredó esas tradiciones teológicas del Antiguo Testamento. Abraham también es nuestro padre de la fe.
Porém, para os cristianos, nós também, os cristianos religião e também rompeu. O texto bíblico de Hebreus é um claro exemplo de este momento de que o cristianismo rompeu com o judaísmo. Então, para os cristianos, Pentecostés já não celebra a fiesta de las primicias, sino a venida do Espírito Santo, como havia prometido Jesus. E aqui paramos para falar então sobre o nosso tema, os três Pentecostés. Porque Pentecostés para nós cristianos já não celebra mais a fiesta de las primicias, pero o cristianismo religió esta festa de Pentecostés, e para nós esta fiesta é agora a venida do Espírito Santo, como Jesus havia prometido. Por isso, o estudo de Hechos proporciona o contexto histórico e teológico da expansão do Evangelho através da atividade missioneira da igreja, basta-lhe o poder do Espírito Santo. Em este sentido, a primeira parte de Hechos, do capítulo 1 a 12, destaca a ação propulsora e unificadora do Espírito Santo em los Pentecostés de los judíos, Hechos 2, de los samaritanos, Hechos 8, e de los gentiles, Hechos 10, cuyo protagonista é o apóstolo Pedro. Esta é a primeira parte de Hechos, capítulos 1 a 12, onde então percebemos esses três Pentecostés. Hechos 2, Pentecostés de los judíos, de los samaritanos, Hechos 8, e Hechos 10, os Pentecostés de los gentiles, cujo protagonista então é o apóstolo Pedro. A segunda parte destaca a expansão missioneira a los gentiles com o apóstolo Pablo como protagonista. Então, a partir desta análise da teologia bíblica, de los três Pentecostés em Hechos, que nós vamos falar um pouco sobre essa temática. Bom, muito bem. Qual foi a intenção de Lucas, o autor de Hechos, ao registrar estes acontecimentos? Qual era seu propósito teológico? Precisamos compreender qual é, então, essa intenção teológica de Lucas ao registrar este acontecimento. Bom, um câmbio significativo em los estudos lucanos é o reconhecimento de Lucas como teólogo e não só como historiador do cristianismo. É evidente que Lucas é um historiador do cristianismo, mas não somente isso. Precisamos falar, e tem se percebido, Lucas como o teólogo. Muito bem. Morris comenta que muitos estudiosos estão prestando atenção ao profundo propósito teológico que subyace claramente em Lucas Hechos. E na investigação bíblica atual, Lucas é considerado um dos teólogos do Novo Testamento. E Dum considera Lucas, junto com Pablo e Juan, um dos três principais teólogos neotestamentários. Isto não significa que Lucas, como eu disse, deixe de ser um historiador do cristianismo primitivo, sino que seu esquema da teologia cristiana primitiva se esquematiza teologicamente. Muito bem, então, como escreveu Marguerat, Lucas não é historiador ou teólogo, pero escreve uma obra histórica como teólogo e expõe sua intenção querigmática como historiador. Ou seja, a história que Lucas narra é uma história teológica. Muito bem, vamos falar um pouco sobre a obra lucana. Por lo tanto, um aspecto importante para compreender a intenção teológica de Lucas ao componer Hechos é a particularidade desta obra em relação aos demais escritos neotestamentários. Hechos é a segunda parte da obra lucana.
E qualquer análise da teologia de Hechos deve estudar-se desde a perspectiva da obra completa, é dizer, Lucas e Hechos. Para Fitzmyer, qualquer intenção de todos os pueblos, instrumento através do qual todos os pueblos seriam bendecidos por Deus. E vuestros jóvenes verão visiones. E também sobre os siervos e sobre as siervas derramarei meu espírito em aqueles dias. Muito bem, são dois textos bíblicos que falam do novo pacto de Deus para seu povo, Israel e a casa de Judá. Pero o texto de Israel é mais abrangente, sobre vossos filhos, vossas filhas, pero começa falando, derramarei meu espírito sobre toda carne. Muito bem. Lucas, como vimos, tem um interesse muito grande em la história da salvação. E agora vamos ver como o Espírito Santo e a obra da salvação caminham juntos em la obra lucana. Então vamos falar sobre agora o Espírito Santo em la obra lucana. Temos que considerar então Lucas e Hechos, e aqui eu pus apenas em alguns versículos de Lucas, capítulo 4 até o capítulo 4, e Hechos até o capítulo 4 também. Lucas até o capítulo 4 há 10 citas sobre o Espírito Santo. Em Lucas, em Hechos, capítulo 1 a 4, há 11 vezes que Lucas habla sobre o Espírito Santo. E em toda a obra de Lucas, na obra lucana, há mais de 72 vezes. Olha que interessante, Mateus habla sobre o Espírito Santo 15 vezes. Marcos, 10 vezes. Juan, 14 vezes. Pero Lucas, em sua obra lucana, habla mais de 70 vezes, cerca de 72 vezes em que Lucas habla sobre o Espírito Santo. Então, lembre que a história da salvação é um tema muito importante para Lucas. E agora percebemos também que o Espírito Santo é um tema também de grande importância. Muito bem. Lucas, então, podemos falar, a partir dessas 72 vezes que ele fala sobre o Espírito Santo, que ele pode ser chamado também como teólogo do Espírito Santo. Em relação aos outros evangelistas, Lucas utiliza muito mais, fala muito mais sobre o Espírito Santo. E habla do Espírito Santo em la história da salvação. Então, em sua estratégia literária, Lucas utiliza a história da salvação por meio do Espírito Santo. Agora, vamos falar um pouco sobre o contexto do versículo que lemos em Hechos 10, 44, no início. E é importante perceber que Hechos 9, 43, no último versículo do capítulo 9, mostra claramente que termina com Pedro sem agenda missioneira. Pedro não tem nenhuma agenda missioneira em final do capítulo 9. O que ocorre, então, em Hechos 10 é uma ação da vontade soberana de Deus. Não é nenhuma intenção de Pedro, porque Pedro está na casa de Simão e não há nenhuma agenda missioneira para eles. Quando hablamos a Bíblia, capítulo Hechos 10, o que vemos então é uma ação da vontade soberana de Deus. Muito bem. Em discurso de Pedro na casa do centurião Cornélio, segundo Hechos 10, 34, 43, é o resultado da intervenção divina em la vida de Cornélio através de um anjo, tanto como na vida de Pedro, através de uma visão e de uma voz que ele dirigia, Hechos 10.
Para Cornélio, a guia foi uma mensagem claro e detalhado, pero em caso de Pedro, a guia estava codificada em uma visão que ele deixou perplexo. Ao contrário de Cornélio, Pedro resiste à voz celestial. E é necessária uma intervenção direta do Espírito para que deixe de resistir-se ao mandato divino. Pedro oía uma voz que falava com ele, pero resistiu. Então, há uma intervenção direta do Espírito para que Pedro não resistisse mais ao mandato divino, porque Deus estava trabalhando em la casa e vida de Cornélio e agora também na vida de Pedro. Em la estratégia literária de Lucas, os lugares de los acontecimentos são extremamente importantes e adquirem contornos teológicos. Em Lucas, os acontecimentos começam e terminam em Jerusalém. Lucas 1, 5, 9 e 24, 52, 53. Começa e terminam em Jerusalém. Em Hechos, a primeira ordem de Jesus a los discípulos é que não fuera de Jerusalém, sino que esperasse a promessa do Padre, Hechos 1 e 4. Jerusalém assume assim papel central na estratégia literária de Lucas. É nesta cidade que em la fiesta judía de Pentecostés, donde Lucas narra o cumprimento de la promessa hecha por Jesús. El Espírito Santo desciende sobre los discípulos. Então, nesta estratégia literária de Lucas, ainda na obra lucana, Jerusalém, esta cidade importante, tem então agora uma função, assume papel central, pois é nesta cidade e nesta festa judia de Pentecostés que então o Espírito Santo descende sobre os discípulos. Muito bem. Agora, este é o primeiro Pentecostés de Hechos, Pentecostés de los judíos. Em Hechos 1 e 8, Jesus havia falado com os discípulos que eles deviam predicar o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e hasta la confins de la terra. E Hechos 2, então, Deus começa a cumprir parte da promessa hecha em Jeremias 31, 31 e Joel 2, 28 ou 29. Parte das promessas estava cumprida, porque Deus faria uma nova aliança, novo pacto com a casa de Israel e a casa de Judá. Muito bem. Los Pentecostes de Hechos 2, o Pentecostes de los judíos, eles estavam em Jerusalém, na região de toda a Judéia. Então, parte da promessa do novo pacto estava cumprida. Então, de los três Pentecostes de Hechos, este é o primeiro Pentecostes. Então, parte da aliança estava cumprida no Pentecoste de los judíos. Muito bem. Porém, a promessa é que Deus faria uma nova aliança, não só com a casa de Judá, pero também com Israel. E é importante lembrar que desde século 8 a.C., quando Samaria foi tomada pelos assírios, e a partir daquele momento, os habitantes, moradores de Samaria, passou a ser povo misto de pessoas de vários lugares. Então, os samaritanos eram povo que os judíos de Jerusalém não lhe gostavam muito. Pero Deus também tinha plano de salvação para os samaritanos,
eles também faziam parte do plano de Deus, o plano de que todos os povos seriam bendecidos por Deus. Os samaritanos é a capital do Reino do Norte. Importante lembrar, Samaria era a capital do Reino do Norte, Israel. Por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 31, disse que Deus haria um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. E Jesus havia dito aos discípulos que eles deviam predicar o evangelho em Jerusalém e toda a Judeia, como também em Samaria. Porque Samaria é a capital, então, do Reino do Norte, e na nova aliança, no novo pacto, Samaria também estava nos planos de Deus, porque era a capital de Israel. Então, o segundo Pentecostés de Hechos está em Hechos 8. Hechos 8 está Filipe. Filipe está predicando o evangelho em Samaria e Deus hace grandes coisas através de Filipe, pero os samaritanos não haviam ainda recebido o Espírito Santo. E a notícia chega em Jerusalém de que Deus estava fazendo coisas extraordinárias pelas mãos de Filipe, e os hermanos de Jerusalém enviam então Pedro e Juan para que fossem a Samaria para ver o que Deus estava fazendo por manos de Filipe. E quando Pedro e Juan chegam a Samaria, eles oram para que os samaritanos, os irmãos lá de Samaria, recebessem então o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia descendido sobre os samaritanos. Então, Hechos 8 é o segundo Pentecostés de Hechos, o conhecido Pentecostés de los samaritanos. Hechos 2, Pentecostés de los judíos, Hechos 8, Pentecostés de los samaritanos. E assim se cumpre, então, a palavra de Deus de Jeremias 31, em que Deus haria um novo pacto com a casa de Israel, com Israel e com a casa de Judá. Pentecoste de judíos, Hechos 2, e Pentecoste de los samaritanos, Hechos 8. Então, Deus está cumprindo esta sua promessa de fazer um novo pacto com Israel e com a casa de Judá. Muito bem. Mas ainda há um texto bíblico que, na história da salvação, é muito importante. Texto conhecido de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, quando Deus habla com Abraão: bendicerei a los que te bendicerem, e a los que te maldicerem, maldicerei, e serão benditas em ti todas as famílias de la tierra. Agora, esta promessa de Deus através de Abraão não quer dizer somente o povo de Israel, pero todas famílias de la tierra. E havia profetizado Joel que Deus derramaria de seu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. E Hechos 1 e 8 diz que: pero receberíeis poder quando haya venido sobre vosotros o Espírito Santo, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, e aqui tem a ver com o povo de Israel em sua totalidade, pero hasta lo último de la tierra. Este último de la tierra, então, lembra a promessa de Deus através de Abraão, em todas as famílias de la tierra. Ainda faltava o Pentecoste, que incluía todos os pueblos, porque o Espírito Santo descenderia sobre toda a carne. Então, Hechos 10, o que nós lemos no início, Hechos 10, que é esta ação da soberana vontade de Deus na casa de Cornélio,
é conhecido como o Pentecostés de los gentiles. Como disse, Pedro não tinha nenhuma renda missioneira, mas Deus começou a agir para que cumprisse a promessa que ele havia feito, dito a Abraão. Bendirei a los que te bendizerem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas. Então, Hechos 2, Pedro está ali na casa de Cornélio. Ele não conhece muito o que Deus vai a ser na casa de Cornélio. Pedro não tem muita informação. Ele está lá porque obedeceu a voz de Deus, daquela intervenção do Espírito, para que não resistisse à ordem de Deus. E ele foi até a casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, ele disse que, irmãos, você sabe que eu não poderia estar aqui? E Pedro, então, ouve de Cornélio que a história do anjo que falou com ele, que mandou a buscar Pedro, e Cornélio disse a Pedro, estamos todos aqui para ouvir do que Deus tem para falar com nós outros. E Pedro começa a predicar. E enquanto Pedro está predicando a palavra de Deus, o texto que nós lemos do capítulo 10, 44, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam ouvindo a palavra de Deus. Este ato que na casa de Cornélio, sem nenhuma intenção de Pedro não orou, não pediu para que o Espírito Santo caísse sobre os hermanos lá da casa de Cornélio, mas foi uma ação da soberana vontade de Deus. Enquanto Pedro predicava a palavra de Deus, o Espírito Santo caiu sobre eles. Este é o Pentecostés de los gentiles, para que cumprisse a promessa de Deus feita a Abraão, que através dele, de sua família, de seus descendentes, todas as famílias da terra seriam bendecidas. Então, na história da salvação, com a ação extraordinária do Espírito Santo, nesta estratégia literária de Lucas, Hechos 2, nós temos o Pentecostés de los judíos, Hechos 8, os Pentecostés de los samaritanos, e Hechos 10, os Pentecostés de los gentiles, para que o plano de salvação de Deus, hasta o último de la terra, então, se cumprisse. E assim, vemos que o Espírito Santo está trabalhando em la história da salvação, para que Deus, então, cumprisse as suas promessas. Muito bem. Vamos seguir para a conclusão desta palavra. Em seu esquema geográfico teológico, Lucas demonstra como a promessa hecha a Abraão e a Israel se cumpre em propósito de bendecir e levar a salvação a todos os pueblos. A igreja, impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da igreja começa em Jerusalém, capital de Judá, Hechos 2, e logo passa a Samaria, Hechos 8, antiga capital do Reino do Norte, cumprindo assim a profecia de Jeremias 31:31. Finalmente, segundo Hechos, na casa de Cornélio, se abre a porta do Evangelho a los gentiles, Hechos 10, cumprindo assim a promessa hecha a Abraão em Gênesis capítulo 12, 2 e 3. Em este trajeto geográfico teológico, Jerusalém-Roma, que caracteriza a los judíos e gentiles, é onde Lucas narra a visita de Pedro em la casa de Cornélio, em la cidade de Cesarea. Então, em seu esquema geográfico, Lucas demonstra como a promessa de Deus a Abraão se cumprido, então, em los três Pentecostes de judíos, Hechos 2, Pentecostés de los samaritanos, Hechos 8, e Pentecostés de los gentiles, Hechos 10, em la casa de Cornélio. Pablo foi o grande missioneiro a los gentiles, pero
Foi Pedro que abriu a porta na casa de Cornélio. Muito bem. Agora, o que podemos aprender deste relato? Há muitas lições que podemos aprender, pero quero falar aqui de 3 que podemos, então, trazer para nós, para nossas igrejas, para que possamos, então, ver o que a palavra de Deus, que foi destinada àqueles irmãos daquela e outra época, tem a ver com nós hoje, aqui, nesse tempo que nós vivemos. Podemos aprender, em primeiro lugar, em que a igreja caminha em poder do Espírito. Jesus havia dito aos discípulos, pero recebereis poder quando haya venido sobre vosotros o Espírito Santo, lá em Hechos 1:8. Sem o Espírito, como hablamos lá no início, Packer diz, sem o Espírito não há crentes vivos, não há congregações, não há igreja. Pero assim nós aprendemos deste relato que a igreja camina em poder do Espírito. É o Espírito que convencerá o mundo de pecado, de justiça e de juízo. Como disse Juan, capítulo 16, versículo 8. Pero quando venga também o Espírito de la verdade, ele os guiará em toda a verdade, 16:33. Então, a igreja camina no poder do Espírito de Deus. Todas nossas estratégias, todos os nossos planos devem ser guiados pelo poder do Espírito Santo. Cabe aqui recordo da palavra de Deus a Zorobabel, através do profeta Zacarias. Então, respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra de Jeová a Zorobabel, que disse, não com exército, nem com força, nem com, não com exército, nem com força, sino com mi espírito, ha dito Jeová de los exércitos. Assim nós aprendemos que a igreja camina em lo poder do Espírito de Deus. O que mais podemos aprender desse relato? Solo há Espírito, e Deus lo dá a todos. O Espírito não pertence a nenhum pastor, a nenhuma denominação cristiana. O Espírito é de Deus, não é nós não somos os donos, os senhores do Espírito. Deus dá a quem Ele quer. Vimos isso claramente na casa de Cornélio. Pedro estava em Hechos 9, Pedro não tinha nenhuma agenda missioneira, não tinha planos de ir para a casa de Cornélio, não conhecia Cornélio. Mas Deus, por meio de seu Espírito, Ele fez todo aquele trabalho, aquela obra maravilhosa na casa de Cornélio. Quando Pedro está falando do que havia acontecido na casa de Cornélio com os irmãos em Jerusalém, Hechos 11, Pedro deixa muito claro o que eu poderia ser se Deus deu a eles o mesmo Espírito que havia dado a nós outros lá no início. Foi numa obra da vontade soberana de Deus. Só há Espírito. Pedro dijo também a los hermanos, Hechos 2:38, arrepentidos e bautícese cada um de vosotros em nome de Jesus Cristo para perdão de los pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É Deus que dá o Espírito a quem queira. Então, podemos aprender que a igreja camina no poder do Espírito e só há Espírito, o Espírito que é de nosso Deus, e Ele dá a quem queira. Podemos aprender também, há uma sola igreja, não há duas, uma só. E o Espírito Santo trabalha para mantê-la unida. Essa foi a grande preocupação de Jesus em Juan 17, naquela oração de Jesus por seus discípulos. Ele disse por 2 vezes, que para que sejam uno, capítulo 17, 11, para que todos sejam uno, capítulo 17, 21. É a grande preocupação de Jesus. Lembre que lá no povo de Israel, eles estavam divididos. Os homens dividiram a nação, desobedeceram a Deus. Mas vimos que por meio do Espírito de Deus, em Hechos 2, Hechos 8, lá no Pentecostés dos judeus e no Pentecostés dos samaritanos, o Espírito está unindo, juntando novamente aquilo que foi separado por os homens. Nós outros muitas vezes estamos dividindo o corpo de Cristo, a igreja do Senhor,
pero o Espírito Santo está trabalhando para mantê-la unida. E nós precisamos também trabalhar para manter a igreja do Senhor como uma igreja, para que o mundo creia que Deus está entre nós outros, que creia que Jesus foi enviado pelo Padre para a salvação de todos nós, de todos aqueles que creem em Jesus. Eu quero concluir com uma fala de Pablo aos irmãos de Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o 4, que dijo: Eu, pois, preso no Senhor, os ruego que andeis como é digno de la vocação com que fosse chamado, com toda humildade e mansedumbre, suportando-os com paciência a los unos a los outros em amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito em el vínculo de la paz. Cuerpo e Espírito, como fosse também chamados a uma mesma esperança de vuestra vocação. Senhor, uma fé, bautismo, Deus e Padre de todos, el qual é sobre todos e por todos e em todos. Há uma só igreja, só Espírito, uma só fé, só Senhor. A igreja daqueles que foram lavados, embranquecidos pela sangue do Cordeiro de Jesus Cristo na cruz, como nós conhecemos a palavra de Deus. Então, temos que trabalhar para manter essa igreja unida, fortalecida pelo poder do Espírito, porque ela caminha pelo poder do Espírito. É o Espírito Santo em la igreja que promove este avance da igreja, da obra missioneira para a igreja, para que hasta todo o mundo, todas as pessoas possam conhecer a Jesus Cristo e ser salvo e bendecido por eles. Então, que Deus em Cristo les abençoe, que o Espírito Santo, o Espírito de nosso Deus, possa cada vez mais trabalhar em nossas vidas e através de nós outros. Deus lhe bendiga em nome de Jesus Cristo. Amém. Amén. Muchas gracias, hermano, por esta valiosísima disertación, con este llamado a tener siempre presente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos invitarles y recordarles que ya estamos a una semana de nuestra primer cumbre internacional de la Biblia, la cual, como todos ustedes saben, ha nacido de la necesidad de celebrar y unirnos a la celebración del mes de la Biblia de los principales programas, países de Latinoamérica. Van a ser 2 días de actividades, el próximo viernes 30 de septiembre y el 1 de octubre, iniciando el mes de la Reforma, en los que estaremos exponiendo sobre diferentes formas y métodos de acercarnos al texto bíblico, desde la antropología, desde las ciencias bíblicas, desde las ciencias teológicas, desde las ciencias pastorales, desde los escritos y los diferentes géneros literarios. Sin lugar a dudas, 2 días muy enriquecedores que en esta ocasión, además de que serán por 2 días, los tendremos en un horario especial. El viernes 30 de septiembre iniciaremos a las 5 de la tarde en Costa Rica, en Guatemala y en Nicaragua. Para Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú, México y Miami, la cita el viernes 30 es a las 6 de la tarde. En el horario de Bolivia, Paraguay, República Dominicana y Venezuela serían las 7 de la noche y las 8 de la noche para Chile y para Uruguay. Para el sábado 1 de octubre estaremos iniciando en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana en Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú, México y Miami, a las 10 de la mañana horario de Bolivia, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, y a las 11 de la mañana Chile y Uruguay. Les invitamos a que se inscriban, a que compartan esta invitación, que nos ayuden a que llegue absolutamente a todas las iglesias, a todas las denominaciones en nuestros países y se unan junto con las Sociedades Bíblicas Unidas de cada país en esta celebración, en esta primera gran cumbre con motivo del mes de la Biblia. Vamos a continuar con nuestro programa. Que el Señor les bendiga.
Muchas gracias. Gracias, Pastor José, por la exposición. Y le tengo que confesar algo. Sí. Cuando escuchamos cuando escucho Hechos 1:8 se nos infla el pecho y el espíritu nos aborda, ¿no? Creo que es un pasaje que nos ha acompañado y nos va a acompañar en el tema de nuestra vida cristiana, un gran desafío, y hoy usted nos ha explicado de manera detallada esta expansión que hay a través del tema de los 3 Pentecostés. Tengo varias preguntas, he estado buscando también los textos bíblicos para que la pregunta se haga un poco más concisa. Usted nos ha hablado, ¿no?, sobre el tema de 3 momentos, ¿no? 3 Pentecostés asociado a Hechos 1:8. En el primer Pentecostés, Hechos 2, es al tema de los judíos. Y la primera pregunta que nos hacen, dice, no sé, a ver, voy a tratar de leer en Joel 2:28, dice que va a derramarse el Espíritu y será también dado a todos vuestros jóvenes, a todos vuestros hijos, a todas vuestras hijas, sobre toda carne. Pero en Hechos 2 vemos que solamente cae sobre los varones. La pregunta que nos hacen, ¿hay algo pendiente ahí en este Pentecostés? ¿O es que podemos tener una lectura de que aún falta la gran cosecha mundial para que venga el Señor Jesús? ¿Qué nos podría decir, Pastor José? Primeiro, é gusto poder participar desse webinar e grande privilégio poder compartilhar a palavra de Deus a hermanos tão amados, hermanos que amam a palavra de Deus. Já quero primeiro pedir perdão pelo portunhol, espero que não tenha atrapalhado a compreensão da palavra de Deus. A narrativa bíblica ela é simplificada, não é? É evidente que havia naquele dia do Pentecostés dos judeus hermanos e hermanas, não é? E a promessa de Deus, o Espírito Santo descendia sobre todos eles. Pero a linguagem bíblica, às vezes, ela é muito simplificada, muito simplista. Então muitas coisas nós não sabemos muitos detalhes. Por exemplo, só sabemos que Pablo recebeu o Espírito, batizado no Espírito Santo, pelos problemas de Corinto. Em Hechos, não sabemos de Pablo nessa. Então, Lucas ele não está narrando detalhes, pero ele simplifica toda o que acontece em Hechos 2 numa linguagem mais masculina, como é comum acontecer na Bíblia. Os homens, e muitos tradutores estão cambiando para os seres humanos, para incluir as mulheres também, né? Então, no Hechos, em Pentecostés de los judíos, não é que falta cumprir na parte de Joel 2, né? Precisamos pensar também que no Antigo Testamento o Espírito estava sobre algumas pessoas que eram ungidas para o sacerdócio, para o rei era ungido também para cumprir desenvolver a sua função, pero agora no Novo Testamento todos têm a unção, então temos que pensar Joel 2 assim também, que toda a carne, todas as pessoas, não há mais distinção entre não somente homens e mulheres, ninhos e hijas, pero também se é rei, sacerdote ou não. Como eu disse no começo, Hebreus é um texto em que o cristianismo está rompendo com a teologia do culto do Antigo Testamento, rompendo com o judaísmo. Então, temos que pensar um pouco mais abrangente. Não sabemos quantos homens, quantas mulheres havia no cenáculo em aquele dia no Pentecostés dos judíos. Pela promessa de Deus, é muito claro que nós percebemos que as mulheres estavam sempre envolvidas
em todo o trabalho, tanto de Jesus, ministério de Jesus, como depois em Hechos, e em todas as cartas de Pablo, percebemos também a atuação das mulheres na Bíblia. Ok, vamos con el segundo momento, el segundo Pentecostés. Y la pregunta que nos lanzan es sobre el tema de Felipe y Pedro, ¿no? Algunas acciones que hay ahí. Usted, Pastor José, nos ha dicho que el tema de la salvación es la teología principal en Lucas, ¿no? Lo repite muchas veces y es lo importante, es lo que propone, ¿no? Usted nos dijo que ahí en Hechos 2 está Pedro como protagonista, y me salto al tercero, también a un Pedro protagonista en casa de Cornelio. Pero en Felipe, en el segundo Pentecostés para los samaritanos está Felipe, ¿no? Un hombre que vemos en Hechos 6 que es escogido para administrar las mesas. Y dice que nosotros, por los 12, ¿no? Tenemos que ir a la predicación. Pero acá la pregunta ¿es Felipe desobediente a esa acción? ¿O es que Pedro no tiene ese inicio, esa visión en Hechos 10 para lanzarse hacia Cornelio? Porque es Felipe el que lleva. Y más adelante el texto dice que Juan y Pedro van a ver lo que ha pasado. ¿Qué nos podría decir ahí? Es un Pedro protagonista en una segunda instancia. ¿Qué podríamos entender ahí? Hay mucho prejuicio del mundo judeo contra los samaritanos, como usted nos lo dijo en la introducción, o no les resonaba. Y voy a leer acá este de Jeremías 31:31 que dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Lo tienes presente, Pedro? No parece, no sé, la pregunta va por ahí, parece como que o no lo quiere o no lo entiende, y seguro Felipe es el que sale al anuncio y Pedro va después. ¿Qué nos podría comentar de este acontecimiento del segundo Pentecostés, Pastor José? Sim, pero creio que foi susto para os discípulos ouvir de Jesus. Vocês terão que predicar o evangelho em Jerusalém, em toda a Judeia. Amém. Não sei se nós colocaríamos na renta missioneira Samaria. Sempre foi um problema. Pero em Hechos é muito claro que a igreja camina bajo o poder do Espírito, a guia do Espírito. É o Espírito que está caminhando, guiando a igreja. A agenda missioneira em Hechos não pertence a Jerusalém. Pertence ao Espírito. Ele faz como queira, através de quem queira. Muito bem. Felipe está, pelo poder do Espírito, desenvolvendo um trabalho extraordinário em Samaria. Deus está fazendo coisas maravilhosas, mas ainda o Espírito não havia descendido sobre eles, e a figura de Pedro e de Juan também tem um peso teológico, porque eram representantes oficiais da igreja de Jerusalém, a igreja mais o núcleo de onde desenvolveu todo o trabalho e onde começou o cristianismo. Então, precisava que um representante, Deus queria também mostrar a um representante da igreja de Jerusalém que, embora Samaria não estivesse nos planos de Jerusalém, estava nos planos do Espírito. Então, Pedro e Juan vão como representantes de Jerusalém para Samaria. E parece que ele Felipe é o protagonista ali, sim. Felipe está na direção do Espírito, não foi a igreja de Jerusalém que o enviou a Samaria. Mas sempre há uma resistência. Daqui a pouco vamos falar sobre o Pentecostés de los Judíos. Há uma resistência de Pedro. Deus está derrubando as barreiras, os muros, que às vezes são difíceis de ser derrubados em nosso coração.
Então, primeiro ouviram dizer, Deus está trabalhando entre os samaritanos, Deus está fazendo coisas maravilhosas lá. Pero então, agora nós vamos, porque Deus já foi, Deus chegou primeiro. Sempre há uma resistência, e muitas vezes em nós também, uma resistência. Este povo sim, isto não, pero Deus já foi lá primeiro. E teremos uma resistência um pouco maior para a casa de Cornélio no Pentecostés de los Gentiles. Así es. Y la tercera pregunta va con el tercer Pentecostés y resaltando el tema de la resistencia. Y la pregunta es, a un Pedro ahí vemos, claro, la parte final del relato de Hechos 10, es ya un Pedro entrando, hablando, y ya sabemos el tema del acontecimiento. Pedro, usted nos dijo, ahí está la resistencia, y el traspaso de Hechos 9 a Hechos 10, no hay una agenda, ¿verdad? Entonces ahí vemos todavía un Pedro, no sé, ya viendo seguro lo de Samaria, vamos a ver, vamos donde Cornelio, así de sencillo, o todavía hay una resistencia. Y él tiene una visión, y dice que se abren los cielos y caen animales, y son animales impuros. Y le dice, mata y come. Creo que ahí seguro nos da el texto la clave de la resistencia, ¿no? Pedro, a través del Espíritu, ¿no?, tiene ese impulso hacia Cornelio, y ya sabemos lo que sucede a través de la conversión de este hombre, que dice que tiene unas características de justicia delante de Dios. La pregunta es, ¿será que nosotros, la iglesia que usted nos ha dicho que es una sola a través del Espíritu, necesitamos de esa visión y que el Señor nos diga, ¿no?, se baje el lienzo, y eso que podemos decir que es vil, que no es bajo nuestro concepto de iglesia, de seres humanos, que no es aceptado para con Dios, y hay que rechazarlo? Por eso que no se da, y la pregunta va también de este hermano sobre el tema de la gran cosecha mundial, por eso que todavía mucha gente no viene, en realidad como que este tercer Pentecostés está en el punto 1 y debería llegar al punto 100 o al punto 1000, pero somos nosotros que seguro a veces no tenemos como única iglesia esa visión, y eso que creemos que no es aceptado por Dios, deberíamos ya dar ese paso adelante y entrar a la cárcel de Cornelio, y que el Señor nos sorprenda para que el Espíritu caiga sobre ellos y nosotros podemos tener la expresión de Pedro. ¿Qué nos podría decir, Pastor José, al respecto? Pedro foi forçado a ir para a casa de Cornélio. Eu conhecia Cornélio, não tinha agenda missioneira, como diz o capítulo 9. Não conhecia Cornélio, e o tema da resistência é muito importante, porque Cornélio não resistiu à ordem de Deus. Cornélio não, Pedro sim. Há muitos comentaristas que dão um título para Hechos 10 como La conversión de Pedro y la aceptación de Cornelio. En Hechos 10. Pedro resiste, la voz. Cornelio não resiste, Pedro resiste, la voz. Necessita uma intervenção direta do Espírito, ele é forçado, vá. Tem homens esperando, chegando, você precisa ir com ele. Muito bem. Não sei se não é tempo aqui, mas não sei se perceberam que há um paralelismo com, nós chamamos de, pelo menos em português, a intertextualidade. Pedro está em Jope. Jope é um lugar de resistência. Quem mais em la história bíblica estava em Jope? Jonas. Jonas estava em Jope e Deus falou assim, você vai para Nínive. Pedro está em Jope, Deus, você vai para Cesareia. Jonas disse, não vou. Pedro disse, também não. Então, esse é um lugar de resistência. Ele é forçado a ir e chega dizendo, não era para eu estar aqui?
não poderia estar aqui. E ele deixa claro aos irmãos lá, e depois em Jerusalém, não, tudo não teve nada comigo. Deus que fez tudo. Não orei, não pedi o Espírito, pero a ação era uma ação da soberana vontade de Deus. É verdade que nós outros precisamos aprender essa lição. O Espírito precisa mostrar, Deus precisa muitas vezes mostrar para nós outros que o Espírito está trabalhando. Em lugares que eu não quero ir, o Espírito já está. Deus, Pedro não conhecia Cornélio, pero Deus sim. É verdade que Cornélio precisava ouvir uma palavra de salvação, não conhecia Cristo ainda, pero não era a vontade de Pedro. Então, esse protagonismo de Pedro é também um protagonismo forçado pelo Espírito. A agenda é Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, também. Samaria, sim, Samaria, sim. E agora, os animais impuros, pero impuros por ti, por você, Pedro, pero para Deus não. Não chama de impuro aquilo que Deus santificou. Então, Pedro tinha uma visão, um pensamento sobre Cornélio, pero Deus tinha outro. E Deus está trabalhando não só em Cornélio e sua casa, pero Deus está trabalhando também em Pedro. Por isso que muitos tratam o capítulo 10 de Hechos como a conversão de Pedro e a aceitação de Cornélio. O problema de Cornélio não era com Deus, o problema de Cornélio era com a igreja de Jerusalém. E Pedro está como representante da igreja de Jerusalém. E o que eu poderia fazer se Deus deu a eles o mesmo, não há outro, o mesmo Espírito que deu a nós outros lá no início. Então, eu creio, Pastor Eduardo, que nós outros precisamos aprender essa lição. É uma lição difícil de aprender, porque nós, não sei se essa a palavra em espanhol, categorizamos pessoas. Não é? Sim. Pero Deus não. Eu sou assembleano. E um dia fiquei muito triste, porque lendo o Apocalipse não encontrei nenhum assembleano. Eu também não encontrei nenhum bautista, nenhum presbiteriano, não encontrei nenhum luterano. Há uma só igreja, e Deus não olha para estas coisas que nós olhamos. A perspectiva de Deus é outra. A perspectiva de um povo que foram, então, embranquecidos pela sangue do Cordeiro Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, é uma lição difícil de aprender. Pero o que é mais importante? Antes de Pedro chegar na casa de Cornélio, Deus já estava já. Ahí estaba, ¿no? Termino con esta pregunta. Sé que el tiempo nos gana y sería como, no sé, a ver cómo llamarlo, como un cuarto Pentecostés. A ver, Pastor José, ¿qué opinión nos va a dar? ¿O como una continuación del tercer Pentecostés o el verdadero tercero Pentecostés? A ver, la hermana Carol nos dice, si usted nos ha expuesto, y ahorita vemos a un Pedro que resiste y que se convierte ahí en Hechos 10, ¿no? Vemos a un Pedro que también tiene unas conductas, ahí, ¿se acuerdan el texto de Antioquía? Ahí en Gálatas, un Pedro que parece que todavía sigue en Jope, ¿no? Y seguro muchas de nuestras iglesias, y hasta a veces yo mismo, estamos en Jope resistiendo y no queremos dar ese brinco. Creo que por ahí va el tema. Un tercer Pentecostés hacia los gentiles, y la hermana nos dice, ¿y en dónde está entonces el apóstol Pablo? ¿No es más bien con él el cumplimiento del tercer Pentecostés? ¿O podemos ver que es una continuidad en realidad que seguro, no sé, doy una opinión personal, seguro Pedro siguió resistiendo, por más que vio lo de la casa de Cornelio, y el que toma la posta es Pablo? ¿Qué nos podría decir en esta línea de Hechos 1:8, la intervención en la historia de Pablo? Y bueno, y sabemos todo lo que Pablo
ha hecho por llevar esta buena noticia, creo que hasta lo último de la tierra. Sí. É muito clara essa divisão em hechos. 1 a 12, o protagonista de Pedro, e 13 a 28, o protagonismo de Pablo. É muito claro. Pero, claro que Paulo está numa continuação da obra, como dijo, Pablo foi o grande missionário entre os gentiles, pero Pedro abriu a porta na casa de Cornélio. E tudo isso tem precisamos pensar em relação à igreja de Jerusalém. No meio de tudo isso, há Hechos 15, é evidente que Pablo já está em desenvolvimento do seu ministério, Hechos 15, pero Pablo é uma continuação deste terceiro Pentecostés da casa de los gentiles, de casa de Cornélio, Pentecostés de los gentiles. Deus estava trabalhando em Pablo, perguntando onde estava Pablo quando neste trabalhar de Deus em Pedro. Deus está preparando Pablo para um trabalho, para um avanço numa porta que foi aberta na casa de Cornélio, né? Então, ele está continuando o trabalho do espiritual hasta que todos ouvissem a mensagem do Evangelho, né? Então, precisamos que essas categorias de Pentecostés dos judíos, samaritanos, dos gentiles, tem a ver muito com o trajeto literário de Lucas em la obra lucana, Jerusalém a Roma. Então, Pablo entra num ponto da história. Roma, Jerusalém significando o início da igreja e Roma hasta todos os pueblos. E assim como Pablo, nós outros entramos em um ponto da história, hasta que todos ouçam. Então, depois dos Pentecostés de los gentiles, Pablo e outros irmãos daquela época, e nós outros hoje estamos dando continuidade nesta porta que foi aberta na casa de Cornélio até que todos possam ouvir a mensagem do Evangelho, ¿no? Ok, Pastor José, muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos hicieron las preguntas, gracias por las respuestas. Y sé que han sido claras y precisas, y por lo menos me ha desafiado usted, Pastor, a veces salir de Jope. A veces me gusta ir a Jope. Excelentes preguntas. Vamos a dar el brinco. Sí. Muchas gracias, buenas noches y continuemos con el programa. Amén. Eduardo, muchas gracias, y José Roberto, de verdad bendiciones por el nivel de la conferencia de hoy. Y bueno, queremos contarle a los participantes de hoy quienes se han ganado ese hermoso recurso bíblico que damos en cada sociedad bíblica. Recuerde que las personas que nombre a continuación se comunicarán con la sociedad bíblica de su país y confirmarán que estuvieron en esta conferencia para que puedan recibir ese hermoso recurso bíblico que tenemos para cada uno de ustedes. Entonces, para Perú, Alex Bogagio, me disculpan si no pronuncio como es. Chile, Ernesto Aburto. Para Ecuador, Eddie Alvarado. Para Guatemala, Damián Vázquez. Para Colombia, Mari Toscano. Para Bolivia, Gonzalo Noriega. Para México, Cecia Gallegos. Y para República Dominicana, Herodia Cavada. Entonces, recuerden, las personas que acabé de nombrar pueden acercarse o llamar a la sociedad bíblica para que puedan recibir su recurso bíblico. Y bueno, no sobra recordarles que la próxima semana vamos a tener grandes cosas en esa cumbre para que no se la pierdan. Conectémonos todos. Yo creo que hemos visto el nivel tan grande que hemos tenido en todas las conferencias a través de este año y del año pasado, y bueno, no las podemos perder. Creo que hay grandes personajes allí de los cuales vamos a aprender mucho. Entonces les agradecemos que estén con nosotros, que quieran seguir participando, que puedan seguir invitando más personas, porque el objetivo es que lo que hacemos aquí no se quede aquí, sino que podamos extenderlo a todas aquellas personas que quieran aprender más de la palabra de Dios. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Le agradecemos a nuestro invitado hoy, muy especial, muy bien tu español, José Roberto. Lo hiciste muy bien y yo creo que todos entendimos lo que hablabas. Entonces, Dios te bendiga.
Entonces oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias principalmente por nuestro invitado, por su conferencia, Señor, por ese tema tan exquisito que nos trajo, Señor, que alimenta nuestro corazón y alimenta nuestro conocimiento, Dios Todopoderoso. Lo bendecimos a él y a su familia. Bendigo también a cada participante, asistente en esta noche, Señor. Bendícelo, Señor, si alguno está enfermo, sánalo, Padre precioso. Si está cansado, Señor, renueva sus fuerzas, Padre precioso, y que tengamos un hermoso fin de semana, Señor. Las sociedades bíblicas agradecen su participación. Agradecemos también a las sociedades bíblicas quienes permiten, Señor, este espacio, Señor, de manera gratuita, para que todos los que entramos en estas noches, los viernes, podamos aprender más de la palabra, Dios Todopoderoso. Y agradecemos también a todos los que están detrás de toda esta organización, Señor, los que estamos aquí presentes, que lo único que queremos es servirte a ti, Padre precioso. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, te damos gracias, Señor. Todos hoy te damos gracias. Amén. Bueno, y hemos finalizado nuestra conferencia hoy, entonces podemos abrir nuestros micrófonos, podemos saludar, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Recuerden que es nuestra cumbre. Dios se los bendiga. Muchas gracias. Chao, Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias. Muchas obrigado. Buenas noches, gracias a todos, gracias. Dios los bendiga. Bendiciones, gracias. Gracias por la clase. Bendiciones con todos. Qué linda exposición. Bendiciones.